Brasil vive atualmente uma de suas piores crises políticas e econômicas de sua história, que acaba influenciando diretamente na vida do brasileiro, como o aumento do desemprego, inflação alta e que acaba gerando um pessimismo generalizado. Para poder falar mais sobre o assunto, nós recebemos no Conversa Pública desta semana a cientista política Ariane Figueira. Ariane, muito obrigado por nos receber aqui no programa. É um prazer estar aqui com vocês. Se de fato o PSDB sair do governo, isso pode gerar uma dor de cabeça muito grande para o governo do presidente Michel Temer, né? Bom, a saída do PSDB do governo vai ser fatal para o governo, né? É um partido importantíssimo da base, com inúmeras cadeiras no Congresso Nacional, além da representação de base que tem o PSDB, né? Tem várias pastas ministeriais também ocupadas por membros do PSDB. Então, se o partido decidir por sair do governo, isso pode ser uma derrocada do Michel Temer, porque junto dele também tem outros partidos menores, mas que estão associados, que podem seguir esse mesmo rumo, né? Então tem aquele efeito dominó, principalmente originado desses partidos grandes. Então você vê que o PSDB está resistindo ainda, mesmo que grande parte dos tucanos queiram sair do governo e já se manifestam na mídia contrários ao governo, né? Mas ainda o partido se mantém, de alguma forma, oficialmente na base, dando essa sustentação nesse momento. Mas realmente a saída do PSDB pode ser uma derrocada para o governo Temer. Ele vai ter muita dificuldade da governabilidade, né? Porque aí ele não vai ter mais aquela maioria, né? Ou vai ter dificuldade na construção da maioria para aprovar qualquer política. Muitas pessoas estão apontando nomes como Bolsonaro, João Dória. Ainda é cedo para poder falar esses nomes? São nomes que já vêm sendo aventados por um tempo, são nomes que têm um discurso mais radical, vamos dizer, mais de polarização, né? Ou seja a esquerda, seja mais a direita, são nomes que reforçam isso. Mas eu acho ainda cedo porque, de fato, nenhuma dessas chamadas lideranças, elas estão sólidas o suficiente para lançar candidatura. São possibilidades, mas, por exemplo, o PSDB ainda não se arrisca totalmente em dizer que o Dória vai ser o candidato. Você tem o Alckmin, você tem outros candidatos passados à presidência da República que estão ali na lista. E também tem uma questão de disputa interna dentro do partido, né? Que são antigos figurões que ainda podem querer concorrer à presidência da República. E será que vão dar espaço a essas novas lideranças? O Dória acabou de chegar na Prefeitura de São Paulo. Essa base governista majoritária, ela também não é tão sólida assim nos tempos atuais. Vários partidos já desembarcaram do governo e outros, muito importantes, vira e mexe, estão tentando verificar se vão permanecer ou não no governo, como é o caso do PSDB. Mas o presidente, ele ainda tem uma série de ferramentas na sua mão. A gente acabou de verificar isso na comissão, na CCJ. Né? Então, o presidente fez uso de vários instrumentos que ele tem, por exemplo, pedindo aos partidos para retirar ali da comissão alguns parlamentares que eram notoriamente contrários ao governo. Então, uma série de componentes pode deixar esse cenário um pouco mais conturbado e desfavorável ao presidente. A reforma trabalhista, por exemplo, ela foi aprovada, mas porque já estava na fase final do processo e porque exige uma maioria simples. Né? Então, ela já estava no Senado, quando esse cenário começou a ficar um pouco mais conturbado. Então, já tinha passado grande parte do processo, né, de construção. Mas as outras reformas, eu acredito que dificilmente ela saia, porque é uma discussão de base, que tem um impacto social muito maior, por exemplo, com a reforma da Previdência, que não se faz uma reforma desse tipo sem uma discussão profunda, né, com as bases, com os parlamentares. Um outro componente importante também para revelar aqui é que as eleições de 2018 ela tem um impacto direto nisso. Então a gente está na porta das eleições. Então os parlamentares eles também estão olhando para isso, né? Eles querem se reeleger e à medida que eles querem reeleger eles têm que atender às suas bases, né, para ser reeleito. Então a opinião pública, como suas bases vão se manifestar em relação às diferentes questões envolvendo o governo Temer, também vai ser essencial como ele vai se posicionar no Congresso, porque nesse momento, de fato, vai ter um impacto nas eleições de 2018.
O Supremo Tribunal Federal está no centro da vida política brasileira. Como a senhora avalia as ações do STF? O terceiro poder, né? Porque nós estamos falando de uma república e de uma democracia em que os três poderes são importantes, são independentes e deveriam agir dessa forma. Eu acho que o STF, ele tem demonstrado ali que em alguns momentos, principalmente nas últimas decisões, né, que a neutralidade não existe, né, no campo jurídico. Na verdade, ela é carregada de posicionamentos políticos. Então, é difícil você se afastar daquilo que você entende ou você percebe em relação ao mundo político. Então, isso está sendo revelado. Também é uma outra coisa interessante, a população também nunca acompanhou as decisões do STF como está acompanhando recentemente, né? Eles têm ali coisas bastante complicadas e complexas para decidir, porque não é trivial você ficar se posicionando ou tendo que decidir pela questão política do país, ou seja, como que isso pode, o impeachment de um presidente, ou seja, qual é o desdobramento, quais crises podem vir. Então, esse é um julgamento que, além de tudo, ela tem um impacto na sociedade, um impacto político, são julgamentos muito pesados, muito fortes, ou seja, emblemáticos no sentido de como que o Brasil vai prosseguir. Então, nesse sentido, hoje, o STF é uma figura importantíssima para a política nacional, né? Para a gente saber como que vai se desenhar o Brasil dali por diante. Então, assim, eu vejo com esses dois olhos, um papel mais ativo, mais importante, menos esquecido, o STF. Por outro lado, por estar no foco, a gente consegue perceber o teor político dentro de um julgamento, né? Isso está bastante revelador nas decisões, nos manifestos. Ali fica bastante claro o posicionamento político daqueles que estão julgando, né? Isso é interessante. Com tudo o que está acontecendo na política, a senhora acha que a Lava Jato corre o risco de perder a força e ser até dissolvida? Acho. Sempre há essa preocupação, né, em relação à Lava Jato. Acho que esse discurso da politização da Lava Jato, ele já vem, né, sendo construído há algum tempo, e isso prejudica muito a operação, sem dúvida nenhuma. Mas acho também, por outro lado, que a Lava Jato caiu nas graças da população e da opinião pública, né? Então isso dá uma legitimidade para né? A gente já viu algumas vitórias em função disso, né? Algumas tentativas de aprovação de algumas medidas dentro do Congresso que não agiam diretamente na Lava Jato, mas com certeza fragilizaria a operação, e que não foram, ou seja, que não avançaram, muito em função da opinião pública, né, da mídia, da opinião pública tá favorável à Operação Lava Jato. Então, nesse sentido, acho que eles conseguiram uma coisa importantíssima, porque a despeito de quem estiver no cargo, a despeito de que queiram fazer com a Lava Jato, tendo o apoio da população, é muito difícil os políticos conseguirem destruir a Lava Jato, né? Porque aí você pode ter um problema com a sua base. Então, eu acho que tem riscos, mas eu acho que essa estratégia que eles vêm utilizando de ter o apoio da mídia e da população, ela é essencial para a continuação de qualquer... assim, isso para qualquer política, isso para qualquer ação. Uma vez que você tem essa legitimidade, é difícil que você interrompa esse processo. Então, me parece que esse é o jogo que vai permanecer ao longo do tempo. Mas, sem dúvida nenhuma, são grandes figuras que estão sendo afetadas pela Lava Jato. Então, são várias possibilidades que eles estão testando para fragilizar essa Lava Jato ou desconstruir a Lava Jato, de diferentes ângulos, sem dúvida nenhuma, diferentes partidos, porque está afetando a todo mundo. Então, acho que é quase que um perfil de resistência que esses juízes, enfim, procuradores, todos que estão envolvidos diretamente com a Lava Jato têm que ter uma resistência muito forte nesse sentido. Professora, existe um antídoto para a corrupção no Brasil? Olha, a corrupção existe em qualquer lugar do mundo,
independente do país que nós estamos falando. Qual é a diferença, né, vamos dizer assim? Atitudes corruptas, corrupção existe em qualquer lugar, são as instituições e a fortaleza dessas instituições. A força com que as instituições inibem esses comportamentos. Porque é a velha história do crime compensa. Se as instituições são fracas, frágeis, e você faz uma série de ações corruptas e não tem nenhum impacto, não é preso, não tem nenhum processo, enfim, o crime compensa. Vou entrar na política, porque na política eu consigo, né, a corrupção vai me trazer frutos positivos. Quando você fortalece as instituições e o perfil punitivo dela ou de mudança de comportamento, isso faz com que a corrupção diminua. Diminua em que sentido? O crime não compensa mais, você passa a desincentivar esse tipo de comportamento. As pessoas que estavam a fim de trabalhar a política como uma ferramenta para a corrupção, elas não mais serão atraídas pela política. Então esse é o ponto, a corrupção existe em qualquer lugar, mas instituições fortes são fundamentais para inibir essas ações dentro da política, sobretudo. Se a senhora pudesse redigir as leis do país com relação à punição aos crimes de corrupção, o que a senhora mudaria? Poxa, aí são muitas coisas para alterar, né? Não sei nem uma questão de legislação. Tem várias instâncias aí que precisam ser mexidas, né? Ou seja, tem uma série de ferramentas que se construiu durante a redemocratização ali na Constituição de 88 para que o presidente pudesse fazer uso para ele governar dentro de um sistema multipartidário, como, por exemplo, as MPs, as medidas provisórias, ou mesmo as emendas parlamentares na capacidade do orçamento. Tem uma série de ferramentas que foram feitas para o presidente garantir a sua governabilidade ou ajudar na governabilidade, mas elas foram deturpadas com o tempo. Então hoje, por exemplo, só um exemplo para você, as medidas provisórias que eram para ser usadas com caráter de urgência, né, porque ela acelera o processo legislativo, hoje ela é usada para praticamente qualquer questão. Então, eu acho que não é tanto mudar a legislação, mas é a forma como está sendo feito uso desses instrumentos que no passado foram construídos para ajudar e que hoje estão atrapalhando o sistema, né? E aí são inúmeros, não teria como narrar aqui para você. Por exemplo, o sistema proporcional é um problema no Brasil porque ele quis resolver uma questão de dar voz às minorias, mas ao mesmo tempo você gera uma distorção em termos de quanto aquilo está representando em termos de votos. Então, assim, tem uma série de questões que foram construídas com o objetivo, mas que hoje não atende mais. Então, assim, para mim, hoje, o mais importante de qualquer reforma é a reforma política. Porque com a reforma política a gente consegue verificar essas peças e engrenagens do sistema político que não estão funcionando bem e, a partir disso, consertando essas peças ou trazendo novas possibilidades, criando um novo sistema, um sistema reformado que seja capaz de lidar com essas questões que a gente está vivenciando hoje. Então, para mim, parte da crise política, sem dúvida nenhuma, está no mau funcionamento do sistema. E a reforma política poderia resolver isso. Com a justiça sendo aplicada e a Lava Jato funcionando e políticos de renome sendo presos, a senhora acha que isso muda a forma de fazer política no país? Eu tendo a achar que sim, e minha esperança é que sim. Porém, nós vimos recentemente lá as gravações do Michel Temer, nós vimos as gravações do Aécio Neves. Isso no início deste ano, de 2017, quando a Lava Jato já estava em curso e fazendo seu aniversário de 5 anos, né? Então, eu tendo a achar que sim, que inibe um pouco das ações corruptas, foi aquilo que eu te disse. Instituições fortes, eles vão inibir comportamentos corruptos. Porém, a gente verifica que há ainda uma resistência, né, ou de alguns políticos de achar que aquilo não vai afetá-los. Então, isso foi revelado no início do ano e isso, de alguma forma, causou surpresa. Talvez a interpretação deles é que o foco da Lava Jato estava no PT, e de fato estava. Mas depois, chegando na questão
do PMDB e do próprio PSDB, aí talvez eu acho que tenha dado uma mensagem de que possivelmente ela vá incorporar todo e qualquer político que tenha comportamento desse tipo, independentemente da legenda que eles fazem parte. O Sérgio Moro é herói para umas pessoas, já para outras ele tem atitudes questionáveis. Como a senhora avalia as ações do juiz Sérgio Moro? Ele é uma figura importante, isso não dá para a gente deixar de destacar. Ele é uma figura que tem demonstrado, sobretudo, coragem. Coragem em enfrentar figuras da política nacional muito, né, os antigos coronéis, né, ou seja, a política brasileira, ele está enfrentando os grandes políticos e isso demonstra uma coragem por si só. Ele, assim como qualquer outro juiz, eu acho que tem sim o teor subjetivo dentro de um julgamento. O julgamento, ele é subjetivo. Mas é para isso que existem as outras instâncias, né? Os recursos, as apelações, para você prosseguir com o processo e outras instâncias se manifestar a respeito daquilo. Mas para mim ele é uma figura emblemática no sentido de enfrentar isso, de começar o processo, de buscar o que está por trás de cada uma daquelas ações, de cavar muitas histórias que talvez nós, como brasileiros, talvez nunca conseguiríamos enxergar em termos da história brasileira. Então eu acho que ele está revelando muitas coisas para nós que é importante. Agora, isso tem efeitos negativos claros para a política, para a história do país. Ou seja, parte da nossa crise econômica é em função da crise política. E a crise política é muito em função da Lava Jato. E a Lava Jato está muito dependente do posicionamento firme do Sérgio Moro. Então, assim, é claro que tem uma conexão. Então, por isso muita gente vê ele como vilão. Né? Por quê? Porque quanto mais você cava e mais acha, e mais você desconstrói algumas lideranças fortes do país, mais o país fica sem rumo, né? E mais o país entra numa crise política e consequentemente, econômica. Então, por isso ele é um vilão. Mas ele também passa a ser um herói para outra grande parte que prefere saber que tudo isso ocorre a deixar isso tudo às escuras, né? Ou seja, não revelar o que de fato está contido na história do Brasil, para que a gente possa ter uma capacidade de mudar, né? Quando as instituições não funcionam, a tendência é que aquilo permaneça no tempo. Então, à medida que você começa a inibir determinados comportamentos de corrupção, você pode transformar a história de um país. O ex-presidente Lula foi condenado a 9 anos de prisão. O que falta para ele ser preso? Pois é, ele foi condenado na primeira instância, né? Então, do ponto de vista jurídico, ainda cabe recurso, ele vai ser avaliado por outras instâncias jurídicas, então isso leva um tempo, né? Isso é direito de qualquer cidadão a ter esses processos alongados e avaliados por outras partes. Então, nesse sentido, esse cenário deve se prolongar um pouco. Talvez não se tenha um cenário muito bem desenhado até a data para o lançamento das candidaturas. E aí, nesse sentido, ele pode ser um candidato para as eleições de 2018, caso as outras instâncias ainda não tenham julgado o processo que está em curso. Mesmo com a condenação, ele ainda pode ser presidente do Brasil ou ele ficará inelegível? Na questão da ficha limpa, né, o que vale também é a segunda instância, né? Então, a segunda instância também tem que condená-lo. O principal desgaste da Operação Lava Jato tem sido o PT. Então, várias lideranças já foram presas do Partido dos Trabalhadores, lideranças importantes que ajudaram a construir o partido, estão presas. E agora, com a condenação do presidente Lula, isso fragiliza ainda mais a legenda. Tanto é que as últimas eleições, né, para prefeitos já teve uma baixa significativa em termos de eleições e de cidades importantes que o PT perdeu. Também o número de filiados também está se perdendo. Então, eu acho que fragiliza muito, sim, um partido que vinha ganhando força nos últimos anos, né, conseguiu estar na presidência aí os 8 anos com Lula e mais com a Dilma sendo reeleita também. Então, sem dúvida nenhuma, é um partido que mais está sendo afetado com isso. O partido ele resolveu encampar a luta do presidente Lula e trazer um discurso mais político para o jogo, né? Então, eles têm apoiado
de todas as formas, o ex-presidente Lula, reforçando a ideia do lançamento da candidatura dele para 2018 e reforçando esse discurso da politização da Lava Jato. Então, isso é uma faca de dois gumes que pode trazer repercussões positivas para o partido, ou seja, pode inclusive ganhar as eleições de 2018, como pode trazer um desgaste ainda maior para a legenda, o fato de eles estarem se posicionando nesse sentido. Quem será o nome forte do PT sem a figura do presidente Lula? Essa é uma pergunta difícil, porque e não é só do PT. Eu vejo em todos os outros partidos, e os principais partidos, PSDB, PMDB, estão com as suas lideranças ou antigas lideranças muito desgastadas, né? Então, esses novos líderes, eles precisam surgir. Claro que tem alguns nomes, por exemplo, supõe-se que talvez Fernando Haddad seja um dos possíveis candidatos, caso Lula não venha a ser, enfim, outros tantos nomes dentro do partido, mas de qualquer forma, para você lançar uma liderança forte, você precisa estar com o partido todo apoiando. E não me parece ser o caso atual do PT, que encampou a luta do presidente Lula e aí vai, de alguma forma, evitar, né, ou impedir que essas lideranças construam uma imagem para as eleições de 18. Então, mas esse é um problema de todos os partidos grandes atualmente no Brasil. Se você pensar hoje, para as eleições de 2018, quais são as lideranças? Quais são os candidatos para 2018? É uma incógnita para qualquer um, né? Existem algumas possibilidades, mas de fato lideranças fortes, elas são ausentes no cenário atual. Professora Ariane, muito obrigado por nos receber aqui no Copeage. Bom, é sempre um prazer recebê-los aqui, sempre que precisar, estamos à disposição para falar um pouco sobre a política brasileira. O Conversa Pública desta semana fica por aqui. Até o nosso próximo encontro.